Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast DS Talks da Dentsply Sirona. Nós estamos diretamente do CIOSP com um convidado muito especial para o nosso primeiro episódio, estreando o podcast da Dentsply Sirona. E aqui comigo, como nosso grande convidado inicial, eu tenho a honra de contar com a presença de uma pessoa que eu sou literalmente fã, um grande mestre e conhecedor da odontologia, professor Sérgio Meiga. Olá. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco, por ser o nosso convidado de estreia do podcast DS Talks da Dentsply Sirona. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui com você se apresentando. O Sérgio, na verdade, todos o conhecem. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente, realmente muito conhecida, dispensa apresentações, mas eu queria que as pessoas que estão aqui te escutando conhecessem um pouco mais quem é o Dr. Sérgio Meiga. Olá, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá no CIOSP, a maior feira da América Latina, talvez, né, de odontologia. É um prazer enorme e estar aqui junto à Dentsply Sirona é igualmente um prazer. Meu nome é Sérgio Meiga, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou dentista, cirurgião dentista, especialista em prótese pela Faculdade de Odontologia de Bauru. E desde 2016, acredito 2016, 2017, eu também tenho exercido uma função que eu tenho um grande prazer em fazer, que é ser beta-tester dos softwares e também hardwares da Dentsply Sirona. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero aí que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui. Muito bem, Sérgio, obrigada mais uma vez por estar aqui na nossa bancada. Bom, nós temos um grande lançamento para o CIOSP desse ano. Muito esperado, né, Sérgio, esse grande lançamento, e um lançamento que eu acredito que vai mudar o paradigma da odontologia digital como um todo e de toda a questão de impressão, quando a gente fala de odontologia e tecnologia para odontologia, que é o lançamento, o grande lançamento da nossa impressora 3D, a Prime Print. E como o Sérgio comentou, ele é um dos principais beta-testers da Dentsply Sirona, então ele teve literalmente a oportunidade de ser o primeiro usuário da Prime Print no Brasil. Nós estamos com a Prime Print aqui no CIOSP, e aí o nosso bate-papo hoje vai ser especificamente sobre manufatura aditiva, sobre impressão 3D. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender um pouco mais a respeito dessa tecnologia, como essa tecnologia tem sido desenvolvida ao longo dos anos e entender um pouco mais quais as principais inovações nesse mercado. Sim, na verdade, a odontologia com recursos digitais, todos sabem que eu não gosto da palavra odontologia digital, né? Na verdade, é odontologia. E a gente está digitalizando os nossos conhecimentos através desses recursos. E, assim, a manufatura aditiva é algo que já faz parte da minha vida desde, talvez, 2020. E é algo que eu venho experimentando e tentando entender exatamente onde ela se encaixa, mas talvez a grande revolução tenha acontecido na manufatura aditiva com o lançamento talvez a grande revolução da manufatura aditiva tenha acontecido com o lançamento da Prime Print, porque ela veio a mudar a minha relação com a manufatura aditiva desde o primeiro momento, que seria o preparo do arquivo, preparar o objeto para que ele possa ser materializado por uma impressora, até mesmo durante todo o processo de impressão que de certa forma, não é algo tão simples, não era algo tão simples, talvez, até essa impressora entrar no meu dia a dia. Então, eu acredito que a gente está aí com um lançamento que a palavra certa seria revolucionar o processo de manufatura aditiva que até então todos nós conhecíamos ou já ouvimos falar. E aí a minha pergunta para você, você falou de revolucionar, né? Como que você vê que isso vai literalmente impactar a odontologia daqui para frente? Na verdade, a manufatura aditiva ela talvez não tenha uma regulamentação muito definida, né? A gente sabe que as impressoras estão aí no mercado, de várias origens, você compra até impressoras em lojas
de varejo, assim. Eu acho isso tudo meio esquisito, mas estão à venda em lojas de varejo, se você der um Google, né, der uma busca. E isso, para mim, me soa um pouco esquisito. Mas, independente disso, talvez seja só uma questão de mercado, basicamente não existe assim uma definição do que pode ou não pode ser feito, ou melhor, né, do que deve ser feito e do que não deve ser feito, principalmente em relação a cuidados, né, cuidados com o operador, que é o primeira pessoa que entra em contato com esse processo, e também, ou principalmente até, em relação ao consumidor final desses produtos, dessa manufatura, que é o paciente. Acaba sendo o paciente o usuário final de manufatura aditiva. Então, eu acho que isso precisa ser melhor entendido, melhor compreendido, e isso não é novo na odontologia. A odontologia já passou por etapas. Eu faço uma comparação que às vezes as pessoas não gostam muito, que é o amálgama, né? Uhum. A gente já passou por etapas como o uso do amálgama em grau e pistilo, e usando pano de linho para torcer e tirar o excesso de mercúrio. E isso talvez tenha sido um momento em que nós tínhamos um pouco menos de compreensão e um pouco menos de preocupação. E eu acho que a impressora 3D, de certa forma, a manufatura aditiva, de certa forma, ela também iniciou na odontologia com essa ausência de compreensão, de cuidados e preocupações, talvez pela empolgação de que agora a gente pode imprimir, materializar um objeto e não necessariamente ter que fresar, ter que usinar, ter que fazer moagem. E eu acho que isso tem que mudar. E a Prime Print ela representa muito esse conceito. Então vamos lá, falando de Prime Print agora, a gente começou com uma introdução, né, da impressão 3D, da manufatura aditiva, o que isso significa dentro da odontologia, mas agora eu quero falar especificamente sobre a Prime Print, que é esse grande lançamento que a Dentsply Sirona traz para o Brasil, e toda uma questão de, literalmente, tecnologia, cuidado, precisão, né, tudo envolvido dentro dessa tecnologia mesmo que a Prime Print traz. E aí, o que ela tem de diferencial, Sérgio, em relação às outras impressoras que a gente tem no mercado? Que aspecto que você literalmente destaca como uma revolução da Prime Print quando a gente compara com as impressoras que nós trabalhamos hoje dentro da odontologia? Na verdade, é tudo diferente, porque é um processo todo automatizado, né? A Dentsply Sirona tem um foco muito grande em controlar o ambiente de maneira a facilitar a vida do usuário no sentido de automação, de praticidade e assertividade, talvez seja uma palavra interessante, porque todos os softwares são pensados, são desenvolvidos para que a assertividade seja maior, ou seja, que o usuário tenha sucesso naquele processo, tanto manufatura subtrativa quanto aditiva, certo? Então isso é uma característica da Dentsply Sirona, mas de certa forma essa tecnologia, ela parece, a minha sensação, conforme eu fui testando e fui estudando isso, fui ler artigos científicos sobre o que a impressora apresenta, se aquilo já tinha alguma publicação científica sobre isso. E a minha sensação é que essa impressora ela foi desenvolvida em cima de dois tópicos basicamente principais. Um é estar suportado pela ciência no que ela se propõe a fazer. E a outra é como se eles tivessem entrevistado vários usuários já de manufatura aditiva e fizeram apenas uma pergunta: o que você mais odeia na manufatura aditiva? E dentro do que eles disseram, eles simplesmente abraçaram essa parte negativa e trouxeram soluções dentro desse novo produto, desse novo recurso para o usuário de odontologia, né? Na odontologia com recursos digitais. Então, de certa forma, essa máquina ela vem completa desde o momento em que você pensa em imprimir para preparar o seu arquivo até o produto final ficar pronto,
com o máximo de automação e o mínimo de participação do usuário. Então isso é algo assim surpreendente. Que legal, Sérgio. E aí me conta uma coisa, como que a Prime Print ela tem abordado essas questões como velocidade, precisão, acurácia e a própria questão de variedade dos materiais que ela permite que se trabalhe com ela? De que forma que isso pode literalmente influenciar a experiência do nosso usuário? Bom, as pessoas pensam que o processo de impressão 3D começa quando você transfere o arquivo, coloca o pendrive ali na impressora e aperta o play, né? E aí o prato desce e começa a impressão. A impressão 3D, ela não começa nessa fase, ela começa no momento que você prepara o arquivo e transfere esses dados para que ele possa ser impresso. E depois vem as etapas de lidar com as resinas e tudo mais, que a princípio é aí que começa a preocupação com a saúde do usuário, com o contato do usuário com esses produtos. Lá na fase de preparo de arquivo, como eu falei, é tudo automatizado, porque uma das grandes causas de falhas de impressão está na questão de você posicionar suporte para que a impressão ocorra, e eu percebo que esses suportes eles são colocados de maneira assim, eu acho que aqui precisa de um suporte, eu acho que aqui precisa de um suporte. E a verdade é que a maioria dos usuários passam aquele período de impressão ansiosos para saber se deu certo, entendeu? Então, a automação ela já começa ali quando a inteligência artificial ela trabalha para você e posicionando da melhor maneira o objeto na plataforma, colocando os suportes de maneira que o processo não tenha falhas durante a fase de impressão propriamente dita. E esse é o primeiro passo. Mas existem outros passos que seria a questão da resina, né? A gente sabe que na impressão tradicional, vou chamar de tradicional, a gente tem que agitar a resina da garrafa e também tem que ter contato com a resina de alguma maneira para agitar a resina que decantou no tanque. De um dia para o outro ocorre esse processo, porque a resina é composta de vários materiais com pesos específicos diferentes. Volatilidade e tudo mais. Então, todo esse contato do usuário com a resina dentro das soluções que a Dentsply Sirona apresentou com a Prime Print Solution, na verdade, o usuário não tem contato com essa resina. A resina ela fica dentro de um cartucho, essa resina é dispensada, a quantidade necessária dentro do tanque, do vat, chamado vat, para que um braço mecânico agite a resina, que supostamente possa ter decantado. Então, o usuário simplesmente ele praticamente não vê a resina, ele não tem contato com a resina, ele só alimenta o cartucho e aquilo fica ali até terminar. Então, isso é o primeiro ponto. Dentro dessa fase de impressão, já pensando em acurácia, essas resinas sofrem um processo de aquecimento. Claro, cada resina tem uma temperatura adequada para que isso aumente a reatividade dessa resina durante o processo de impressão. Isso faz com que melhore a viscosidade desse material e essa temperatura é mantida constante. Isso é algo que ocorre muito na impressão tradicional. O usuário costuma abrir a tampa e, dependendo da temperatura da sala que ele está ali, a viscosidade sofre alterações constantes durante o processo e isso parece que é algo que já começa a influenciar na acurácia. Então, essa seria a etapa de impressão propriamente dita, onde basicamente ali ela trabalha com portas fechadas para manter a temperatura constante da resina que foi preparada para ter o melhor resultado. E isso acontece ali sem você ter nenhum contato com esse material. Então, já começa uma proteção ali do operador em termos de saúde mesmo. Não, isso é excelente, né? Sim. Fora que tem a questão também que eu gostaria que você comentasse, porque você falou de uma solução. E a gente tem a impressora como o device de impressão, mas eu tenho também o device da própria cura, o que também garante a própria acurácia que você estava comentando. E também a questão do próprio manuseio, da própria volatilidade, da própria exposição dessas resinas à luz e ao processo de cura. Então eu queria que você comentasse sobre esses dois equipamentos, porque para as pessoas que estão conhecendo a Prime Print Solution, como você comentou agora,
ela não tem como você, na verdade, não ter um equipamento separado do outro, né? É a solução como um todo, como o Sérgio comentou. E aí eu queria que você comentasse a importância dessa conexão entre esses dois equipamentos para que a gente consiga, para que o usuário consiga ter essa fidelidade do que ele busca, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa ligação dos dois equipamentos. Bom, na verdade, quando eu comecei minha convivência com a impressão 3D, ainda não existia nenhum tipo de unidade de lavagem e cura, mesmo nas impressoras que eu estou chamando de tradicionais, né? Então, assim, o processo era remover o produto impresso, após a impressão, propriamente dita, e vir com um borrifador com álcool isopropílico e pincel e tentar fazer uma lavagem daquilo ali. E aquilo sempre me incomodou, mesmo usando máscara, de ter contato com esses materiais, mas era um processo que eu participei. Então, por talvez conhecimento e um pouco de falta de preocupação inicial quanto a isso, mas a preocupação foi crescendo. Logo depois eu adquiri uma unidade de lavagem e cura e também isso melhorou um pouco minha vida, mas eu continuava tendo contato porque eu precisava soltar esse objeto do prato para colocar num cesto e mergulhar dentro de um Tupperware com álcool. Uhum. E a gente sente o cheiro do álcool, sente o cheiro da mistura do álcool com a resina, que é o que mais impregna o ambiente, mesmo tendo exaustor, certo? Então, era um processo que melhorou um pouco o que eu não gostava, mas eu continuava tendo esse tipo de convívio. Dentro da solução Prime Print, na verdade, a solução se apresenta em forma de dois equipamentos. Um é a impressão propriamente dita, a qual eu me referia da questão de você não ter contato com resina, o cartucho dispensa a quantidade, o aquecimento prévio da resina, e uma segunda etapa, que é uma máquina que faz o pós-processamento, que é necessário, mesmo no tradicional. Só que esse pós-processamento, ele também não tem a participação do usuário e muito menos a preocupação do usuário em se ligar no tempo que o modelo está dentro do álcool, não esquecer esse modelo, que é comum esquecer esse modelo dentro do álcool. Sim. E isso altera a resina. Então, Sim. a acurácia está sempre sendo testada, certo? Que é muito dependente do usuário. Exatamente. E a impressão 3D, ela é muito sensível a várias etapas. Então, ter controle sobre tudo isso na administração de um usuário é muito mais propenso a se perder a acurácia pelo caminho. Então, essa automação faz com que simplesmente o usuário tenha que, assim que concluir o processo de impressão, o único contato dele é com uma espécie de um jarro chamado Print Box, onde ele remove esse jarro, ali está o objeto impresso, mas ainda não pós-processado, ele só vai ver pela transparência do jarro que deu tudo certo e vai abrir a porta de uma outra máquina, inserir esse mesmo jarro, fechar a porta e iniciar o processo de pós-processamento. Esse processo, ele é um processo que passa por um estágio de pré-lavagem para tirar suposto resíduo de aquela resina que fica pingando, né? Que é o que não ainda soltou do modelo ou do objeto propriamente dito. Depois, o mesmo equipamento, através de braços mecânicos, supostamente mecânicos, levam esse prato para um outro container, que é o nome correto desse recipiente, para executar o processo de lavagem final. E, a partir disso, esse braço levanta novamente e carrega esse objeto para que uma ventoinha, um ventilador, faça o processo de secagem adequado e, finalmente, inicie o processo de cura, que é necessário após cura para conversão máxima dos monômeros em polímeros, para que isso tenha uma aplicação final. O ponto interessante disso tudo é que é tudo controlado em termos de tempo, para lavagem, o tempo correto para cada material, lavagem, o tempo correto para cada material, o tempo de secagem e, finalmente, a cura, a pós-cura, né, a cura final. Essa pós-cura, ela também é diferente. Não se trata simplesmente de um prato giratório com uma tampa com luz de LED projetada e o objeto vai rodando e expondo superfície durante um tempo.
Esse tempo de cura ele é definido pelo tipo de material que foi impresso, resinas mais translúcidas precisam de mais tempo, resinas de base de dentadura precisam de mais tempo, mas também ele aquece essa câmera, levando uma temperatura ideal também para cada material, ou seja, tem materiais que é requerido 60 graus, que a câmera esteja numa temperatura equilibrada em 60 graus, outros pedem até 80 graus. E tudo isso você não tem que se preocupar em configurar, porque quem configura é desde o princípio que você definiu o que você ia fazer. Então é um processo controlado, certo? E além disso, essa câmera de cura, ela tem uma luz chamada estroboscópica, onde ela fica piscando e emitindo a onda de luz correta o tempo inteiro. E essa câmera ela é inundada com gás de nitrogênio, de maneira que você se livre do contato do oxigênio de uma atmosfera não controlada, para que você suprima aquela questão do oxigênio inibir a camada de polimerização de qualquer resina. Isso o dentista sabe que ocorre em qualquer... Né? E isso é muito importante, porque você com isso consegue aumentar muito a taxa de conversão de monômero em polímero, e isso ao final te entrega um produto que tem características de uso médico, que é um pré-requisito de materiais impressos, é a alta taxa de conversão desses monômeros. E para que isso aconteça, tem que se livrar do oxigênio. Uau! Não, é uma super tendência, né, Sérgio? E aí eu posso afirmar, posso garantir não, né? Posso afirmar que a Prime Print é uma inovação dentro do cenário das impressoras 3D hoje que nós temos no mercado? Eu acredito que sim, que com certeza é uma inovação, porque é o único produto que abrange o processo de impressão 3D, que começa lá no preparo de arquivo, na verdade, de uma maneira automatizada. Quando eu falo automatizada, eu quero dizer o seguinte, que a inteligência artificial ali ela vai posicionar aquele arquivo, aquele objeto de uma maneira que aumente a assertividade, é lógico, mas não pensando apenas na questão da impressão 3D, do fato da resina sofrer aquela primeira cura e você iniciar o processo de pós-processamento, mas também no sentido de posicionar esse objeto para que ele seja impresso e que também favoreça o pós-processamento. Por exemplo, você pode colocar esse objeto de uma maneira que ele não consegue ser bem lavado, ou bem seco, ou até bem pós-curado. Então isso também é levado em conta desde o processo de preparo de arquivo, entendeu? Não é simplesmente coloca aquilo na plataforma para imprimir. Coloca na plataforma para imprimir da melhor maneira e da melhor maneira que possa ser pós-processado. Então, eu acredito que sim, é um novo marco na impressão 3D, porque ela abrange desde o início até o final todas as preocupações de maneira a obter os melhores resultados de acurácia e de biocompatibilidade e de segurança para o operador. Uau, é fantástico. Mais uma vez a Dentsply Sirona liderando a tendência em evolução dos equipamentos disponíveis para odontologia, né, Sérgio? E aí eu tenho uma pergunta para você. Por que ter uma impressora 3D dentro do seu consultório, dentro do seu laboratório e dentro da sua clínica? A migração para o digital, ela às vezes ela é difícil, né, pro usuário sair da zona de conforto. Assim, ele está lá no analógico, no mundo analógico, as coisas estão dando certo, mas as pessoas falam que a odontologia digital é o futuro, né? Na verdade, eu não vejo assim. Eu vejo que a odontologia digital é um caminho que não vai te dar no futuro, né? É um caminho sem fim. E a evolução sempre vai acontecer e as inovações vão chegando, e eu percebo que elas vão chegando sempre para melhorar a vida do usuário, em vários sentidos, né? Em vários sentidos, até em qualidade de vida mesmo. Não só em produtividade, em ganho financeiro, mas em qualidade de vida. Então, de certa forma, a impressão 3D, a manufatura aditiva, ela é inevitável.
A gente pensava que o scanner era inevitável e era inevitável. Depois, ter uma fresadora para que você produza os seus trabalhos é uma questão de perfil, e para quem tem esse perfil é inevitável. E agora sim, a gente também sente a necessidade, como a gente entrou para esse universo virtual, a gente agora sente a necessidade do inverso, de materializar esse virtual. E a maneira de materializar o virtual, e como um modelo, como uma placa estabilizadora, como uma prótese total, por exemplo, é imprimindo, certo? Ah, mas você pode fresar uma dentadura? Pode fresar, mas a questão é que a manufatura subtrativa gera desperdícios, entendeu? Então, então a manufatura aditiva vai substituir a manufatura subtrativa? Em algum momento eu acredito que sim, mas ainda não é esse momento. Mas o momento atual da manufatura aditiva, ela já agrega valores, e esses valores têm que ser repensados, entendeu? Então, ter uma impressora 3D, eu acho que está se tornando inevitável. A questão é você saber com o que você quer conviver, com que tipo de tecnologia você quer ter ao seu lado. Excelente, Sérgio. E aplicabilidade clínica, né? Porque você falou, talvez, de, num futuro, ter a substituição para a manufatura subtrativa, enfim. Como que hoje a gente pode aplicar clinicamente a usabilidade de uma impressora 3D clinicamente dentro do nosso consultório, pensando em dia a dia, pensando em frequência, pensando em necessidade clínica, tanto sua quanto do seu paciente. Sim. Como que você vê essa aplicação mesmo da impressão da manufatura aditiva no dia a dia? A digitalização, né, o uso, por exemplo, do CEREC, né? O CEREC é um sistema de produção onde visa automatizar o processo de maneira que as restaurações sejam produzidas o mais rápido possíveis, e não existiam modelos. Então nós trabalhávamos com o CEREC, dando tudo certo, sem modelos. Mas todo usuário de CEREC sabe que quando se envolve com casos mais extensos, você sente a necessidade daquele modelo para olhar, para fazer pequenos ajustes estéticos, até mesmo confirmar algumas questões de relação proximal, oclusal e tal. Uma finalização. Sim, essa necessidade foi um sentimento que foi surgindo nas pessoas. Então, produzir modelos é uma aplicabilidade clínica que se faz necessária em casos mais extensos. Mas, além disso, né, a manufatura aditiva está evoluindo também para produzir materiais restauradores, por exemplo. E isso, com certeza, também vai ser inevitável. Em breve, a gente vai ter materiais restauradores que permitem, que possam ser impressos e não somente fresados, usinados por subtração, né? E isso vai trazer grandes vantagens para a gente em relação à reprodutibilidade de detalhes anatômicos, que a impressora, a fresagem hoje é limitada aos diâmetros de broca. Então, quem gosta de uma anatomia mais rabiscada vai conseguir reproduzir uma anatomia terciária numa impressão. Você vai poder, por exemplo, fazer trabalhos mais aditivos e com margens mais finas, que também tem um fator limitante na manufatura subtrativa, a gente sabe disso. Então, tem várias aplicabilidades clínicas. A prótese total é uma aplicabilidade bem legal, e o paciente que precisa de uma prótese imediata ou de urgência, você consegue produzir isso e de um dia para o outro, do início do dia para o final do dia, o que antes era bem mais difícil no analógico, pelo tempo necessário de inclusão e desinclusão e cozimento de resinas no método analógico. Então, isso é questão do usuário enxergar onde aplicar isso. E claro, isso vai ser rápido. A cada passar de tempo aí, não precisa ser muito tempo, novos materiais, a tendência, a indústria vai abraçar isso, não tem nenhuma dúvida. Sim, total. E aí, pra gente finalizar o nosso papo, tá super legal, mas eu queria escutar de você. Por que Prime Print? Por que Dentsply Sirona? Então, eu sou usuário de Dentsply Sirona desde 2013, né? Já acompanho o processo do lançamento do CEREC, né, em 1985, de maneira comercial, e venho acompanhando e vendo o quanto esses caras são criativos, inovadores, capazes. Quando eu comecei a ter a possibilidade de participar como beta
eu vi o quanto eles se esforçam e o quanto estar muito bom é ruim. O quanto eles buscam excelência. Ah, ficou muito bom esse processo no software. Ah, ficou muito bom, então a gente tem que melhorar. Eu acho isso fascinante. Então, eu vejo que é uma empresa que está sempre em busca de soluções, que o foco principal é o usuário, entendeu? Assim, é sempre voltado para melhorar a vida do usuário, como eu já falei. É ganho de tempo, é ganho de assertividade, é ganho de qualidade. Então, eu acho que as razões estão claras, né? Desde 1985, quando o Seric foi lançado. É isso. E baseado em evidência, né, Sérgio? Sempre, sempre, sempre. Tudo é validado, e validar o que está dentro dos softwares, os produtos dentro do software, é algo exaustivo, que eles insistem que isso seja muito bem testado e muito bem aprovado. E não é só aprovado por eles, é aprovado pelos parceiros. Exemplo, quem aprova o bloco da Ivoclar dentro do sistema é a Ivoclar. Entendeu? Eles desenvolvem a estratégia, aí fresam e mandam para a Ivoclar avaliar se houve algum dano. E não houve, então é aprovado pelo fabricante, então é bem interessante. E isso faz com que esse ambiente controlado aumente a assertividade, que é o que a gente precisa. Ninguém gosta de olhar lá um produto final e olhar, deu erro, falhou, quebrou. E o tempo inteiro trabalha para que isso não aconteça. Isso é segurança clínica. Exatamente. É o que a gente quer para os nossos pacientes, né, Sérgio? Claro. Então, Sérgio, eu finalizo o nosso papo te agradecendo mais uma vez pela parceria, mas acima de tudo, te parabenizando pela sua competência e pelo seu amor à nossa profissão. Obrigado. Eu acho que isso faz total diferença quando a gente gosta do que a gente faz, acredita nos produtos que a gente trabalha, e nós aqui do outro lado como empresa, o que a gente quer oferecer mesmo são soluções clínicas diárias baseado em evidência para garantir a aplicação e a aplicabilidade como um todo clínica e a segurança para os nossos pacientes e para os nossos clientes, que são nossos colegas. Então, muito obrigada por estar aqui, por estrear o nosso podcast. Eu convido a todos, então, que assistam nas nossas principais plataformas de streaming e acompanhem agora todo o conteúdo que a gente tem para compartilhar com vocês. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco, e para vocês que querem conhecer a fundo o nosso lançamento, a Prime Print, nós estamos aqui no CIOSP até o sábado, dia 27 de janeiro. Se vocês não estão no CIOSP, podem procurar os representantes de venda da Dentsply Sirona ou visitar o nosso escritório, a nossa academia dental aqui em São Paulo. Nós estamos de braços abertos esperando a todos para conhecerem a tecnologia que só a Dentsply Sirona tem para oferecer para vocês. Meu nome é Lívia Moretti, eu sou gerente de educação clínica da Dentsply Sirona e será um prazer tê-lo sempre conosco. Obrigada, Sérgio, obrigada mais uma vez. Obrigado.